Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Boa noite, Cleuber, obrigado pela companhia. Essa música é bonita, né? Liberta minha alma para o amor. Na semana passada nós dizíamos que a vida cristã só é possível na dinâmica do perdão. E eu aprendi com a minha mãe uma coisa muito simples e que tinha um efeito bonito assim, que ainda hoje é impossível me deitar sem me recordar do conselho dela. Antes de dormir, faça o seu exame de consciência. Que era uma oportunidade que a gente tinha, e isso nós fazíamos na presença dela. Ela sentava na cama comigo, eu me lembro, eu sentadinho, pequeno, menino ainda, e ela falando, você fez isso? Você fez aquilo? E é claro que ela já tinha ali uma matéria-prima que ela me viu vivendo ao longo do dia, né? Você respondeu à sua mãe como se ela não fosse minha mãe. Ela perguntava assim, você foi grosseiro com alguém? Você foi desobediente? Enfim, o contexto de erros de um menino, que não são graves, mas são erros. Aliás, a maneira como nós vamos considerar o que é errado ou certo depende muito dos primeiros ensinamentos. Na psicologia a gente aprende que uma criança que ainda não tem maturidade cerebral para compreender uma regra da vida, por exemplo, ela vai se disciplinar jogando, brincando, porque toda brincadeira tem regras. Então por isso que é tão fundamental a vida de uma criança que ela brinque. Brincadeiras que têm regras. Brincadeiras que exigem dela uma adesão ao coletivo, isto é, eu vou participar de uma brincadeira e o meu colega é meu companheiro na brincadeira. Às vezes o brincar solitário não educa tanto quanto o brincar acompanhado. Porque a gente vai aprendendo as regras da vida por meio de brincadeiras. Até a brincadeira tem regra. Então ao longo da minha vida, eu vou exercitando a minha lida com meus erros de acordo com os aprendizados que eu tive. Se eu fui uma criança que foi educada para compreender o que é certo e o que é errado, é claro que ao longo da minha vida eu vou identificar melhor os meus erros. O grande problema é quando você identifica que você é uma pessoa adulta, mas tem uma dificuldade enorme de reconhecer quando você erra. Faltou lá na infância o exame de consciência. Que, minha gente, tudo em nós precisa ser educado. Tudo. Você já cansou de me ouvir falar isso. Mas é impossível uma pessoa se tornar madura sem ela ter educado o seu espírito. E a educação do espírito passa pela formação do caráter. Se eu não tive uma boa formação moral dentro de casa, eu vou ser um homem inescrupuloso. Não vou respeitar absolutamente ninguém. Por quê? Eu cresci num contexto de desrespeito, não aprendi a respeitar os outros, não aprendi nem mesmo a fazer uma revisão da minha vida para identificar quando é que eu erro com aquelas pessoas. Então, dificilmente eu vou conseguir viver relações saudáveis e maduras. Diferente de quem teve a oportunidade de crescer dentro de um lar educativo. Por isso que nos dias de hoje tem se tornado um desafio enorme educar os nossos filhos. Primeiro porque muitas vezes nós não temos tempo nem de estar com eles. A vida apressada, os nossos filhos muitas vezes têm uma agenda de atividades exaustiva. Mas não perca o hábito de toda vez que você puder estar com seu filho, com sua filha, educar o espírito para entender o que é certo e o que é errado. Nós estamos num mundo cada vez mais sem regras, onde nós não temos mais facilidade de saber o que é certo, o que é errado. Está tudo muito nivelado por baixo. Tudo hoje precisa ser normalizado, não.
Desvio de caráter não pode ser normal. Uma pessoa agir de má fé não pode ser normal. Uma pessoa orbitar em ódio o tempo todo não pode ser normal. Mesmo que aquilo pareça religião, porque às vezes, religiosamente, nós encontramos motivos para odiar os outros. O pior pecado é esse. É quando nós parecemos religiosos, mas nós somos homens e mulheres onde a maldade impera. Deus me livre, não podemos ser assim. O espírito precisa ser educado para entender o que é certo e o que é errado. Definitivamente prejudicar o outro é errado. Definitivamente fazer fofoca da vida alheia é errado. Desejar o mal ao outro é errado. Odiar é errado. Para nós cristãos, é inconciliável o ódio com o cristianismo. E eu sei que nós criamos um cristianismo paralelo que se permite tudo isso. A pessoa faz fofoca o dia inteiro, mas comunga todo dia. Que comunhão é essa que não gera um efeito e uma transformação no comportamento? A pessoa nunca se acusa que falar mal do outro é pecado? Está lá comungando todo santo dia, a língua não cabe dentro da boca. Nós criamos um cristianismo assim, que permite a maldade, a competição. Quantas vezes, minha gente, na minha experiência pastoral, quando eu era fráter, eu via dentro das nossas comunidades, as equipes de liturgia se degladiando o tempo todo, como se fossem inimigos. As pessoas agindo como se fossem inimigas, falando mal umas das outras, competindo quem é que fazia a missa mais bonita, rindo dos outros quando acontecia alguma coisa errada na organização deles. Ou então padre metendo a língua no outro e dizendo isso e absurdos um do outro, como se nós estivéssemos em lugares diferentes. Não, nós estamos evangelizando e o nosso papel é evangelizar. Quando eu vejo um padre se tornando um expoente na evangelização, eu preciso me alegrar, não me encher de inveja, não ficar agindo mesquinhamente, colocando defeito nele, ou falando mal dele por onde eu for. É horrível, os nossos fiéis nos observam. Se eu falo mal de um padre para um fiel, eu estou dando um contratestemunho terrível. Se eu falo mal de um padre com um outro padre, eu estou dando um testemunho horrível para aquele outro padre. Porque quando eu falo mal de alguém, o psicanalista já dizia, eu estou falando mais de mim do que daquele alguém de quem eu estou falando mal. Então nós estamos perdendo o referencial do que é certo, do que é errado e de como nós devemos viver a nossa vida cristã. É por isso que todo santo dia nós não podemos ir dormir sem passar a nossa vida limpo diante de Deus e pedir: renova-me, Senhor. Eu não quero ser igual. Qual é o igual? Qual é a comparação que a gente está fazendo aqui? O igual que não foi bom hoje, o homem fofoqueiro que eu fui hoje, eu não quero ser igual amanhã. Eu quero aos poucos evoluir para perder a necessidade de falar mal das pessoas. É tão bonito quando a gente vê uma pessoa vivendo o processo evolutivo da espiritualidade, quando ela vai perdendo a necessidade de comentar a vida dos outros, quando ela vai sendo capaz de prestar mais atenção nela, menos nos outros. Porque às vezes os nossos olhos estão inteiros na vida dos outros, é porque nós não estamos dispostos a prestar atenção no que está errado na nossa vida. Às vezes nós queremos corrigir no outro aquilo que nós ainda não corrigimos em nós. Acusamos no outro aquilo que fazemos de tudo para esconder em nós. Não é certo. E às vezes a gente não tem esse entendimento porque não faz o bendito exame de consciência. Aí a gente vai vivendo assim,
tentando conciliar o nosso cristianismo com atitudes mesquinhas, pecaminosas, achando que é normal. Não, não é normal. Para nós cristãos, não é normal. É igual aquela história que eu falei aqui num programa, que está na moda fazer propaganda da caridade que faz. Eu me lembro que o vídeo foi reproduzido em outros perfis. Aí a gente não pode entrar nos comentários dos vídeos, né, das redes sociais, porque a gente perde a fé na humanidade. É impressionante como existiam pessoas ali que se dizem cristãs, defendendo a propaganda da caridade. Gente, não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus. Foi Jesus quem disse: o que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não fique sabendo. Quando fordes orar, não faça alarde para chamar a atenção dos outros. Quando for fazer o bem, não faça um alarde, porque senão isso não tem valor diante de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Aí a pessoa quer rebater Cristo. Dá para entender um cristianismo desse? Aí aquela resposta imediata é uma tentativa de justificar. Eu tenho necessidade de fazer caridade, fazer propaganda do bem que eu faço, então eu vou dizer, não, muito bem, não é bem assim. É bem assim sim. O que Jesus disse está lá claro. E foi Ele quem disse: se alguém alterar uma só letra do que eu digo, amarre uma pedra ao pescoço e se jogue no fundo do mar. Ele falou isso em relação à criança, né? Se alguém fizer mal a uma criança, mas o amarrar a pedra ao pescoço e se jogar no fundo do mar, vale para qualquer situação que ele tenha dito que você queira alterar, porque está mais fácil viver o cristianismo assim. Nós queremos conciliar a nossa vaidade, a nossa necessidade de ter likes com a vida cristã. A pessoa vai para a academia, posta uma foto de camisetinha, posta uma foto toda sexy na frente do espelho, visivelmente querendo chamar a atenção dos outros para o seu corpo, para o seu bem-estar, e ela tem direito de fazer isso, mas põe um versículo bíblico. Está tudo errado. Com todo respeito, está tudo errado. E o pior, nós não estamos tendo condições de pensar que a nossa atitude possa ser incoerente. Nós estamos até dizendo que o que Jesus disse não vale para os dias de hoje. Porque quando eu falo que a caridade cristã precisa ser feita com todo o rigor da discrição, eu não estou inventando isso. Eu estou dizendo o que Jesus disse. Aí vem a bonita que se acha no direito de contradizer o que Jesus disse. É disso que nós estamos falando. O mundo está assim. Para adequar o nosso comportamento, né? A gente quer adequar o evangelho ao nosso comportamento. Nós queremos mudar o evangelho para que ele fique mais leve para nós. Não. Se você é cristã, se você é cristão e quer fazer o bem, que ninguém fique fazendo propaganda do bem que faz. Ponto final. O resto é conversa que nós vamos inventando. É isso. Está difícil. A gente precisa retomar a compreensão do que é bom senso, do que é certo, do que é errado, porque senão nós não vamos ter o que ensinar aos nossos filhos. Se nós estamos fazendo esse circo todo em torno do evangelho, nós não teremos autoridade para dizer aos nossos filhos o que é certo, o que é errado. Vamos aqui às nossas caixinhas de perguntas, lembrando que você pode participar com a gente, enviando para o meu Instagram a sua pergunta, PE Fábio de Melo, um L só. Você me encontra lá no Instagram com esse perfil. Tem muitos outros falsos usando o meu nome, mas o único que eu tenho acesso e não tenho outro é este, PE Fábio de Melo, com L só. Querido Padre, sua bênção, como lidar com uma mãe que não gosta das filhas? Eita, meu Deus do céu. Você já imaginou isso? E acontece.
é mais comum do que a gente imagina. Muitas vezes, a maternidade não é uma opção, e deveria ser. Não é o fato de você ser biologicamente programada para ter filhos, não é o fato de você ser mãe em potencial que tem que fazer você ser. Você tem todo o direito, como mulher, dizer: eu não quero ser mãe. E está tudo certo. Você opta por um estilo de vida que não vai incluir a maternidade. Agora, quando você trouxe um filho ao mundo, você está diante de uma responsabilidade que vai ser até o final da vida. Não dá. Não dá para abrir mão. Eu não vou amar minha filha. Infelizmente, pôs um filho no mundo, a gente precisa viver a experiência do cuidado com aquele filho, senão ele morre. Nós, seres humanos, somos as criaturas que nascem mais incompletas. Nós precisamos de muitos cuidados para a gente sobreviver. E ali, se a mulher não tem vocação à maternidade, ela já começa a enfrentar as primeiras dificuldades. Por isso que às vezes, minha gente, quando a gente comete o erro de ter filho, mesmo sabendo que a gente não queria ter, nós iniciamos uma cadeia de erros, uma sequência interminável de erros. Porque é claro que se você não queria ser mãe, e de repente você está diante da responsabilidade de levar aquela maternidade até o fim, é claro que você vai se desorientar. Maternidade é vocação. Agora eu digo a você, que de repente é uma filha ou um filho que percebe que sua mãe não ama você, ou então não ama com a medida que você esperava que ela deveria amar. Você precisará construir o seu caminho. Primeiro, como a gente falou no programa da semana passada, a experiência do perdão. Olhar para a sua história, reconhecer que sua mãe errou quando teve você, admitir que não é confortável saber que sua mãe não ama você como você gostaria de ser amado, amada, mas você perdoa. E ali você vai construir momentos de oração para você viver esse perdão. Há métodos interessantes. Você pode sentar, fechar seus olhos, imagine-se diante de sua mãe para dizer a ela, em oração, o que muitas vezes pessoalmente você não teve coragem de dizer. Fale o que você pensa em oração. Desabafe diante da imaginação, da mãe imaginada diante de você, diga a ela o que ela precisa ouvir. Ou então, se você tem coragem e sabe que vai fazer isso de forma caridosa, diga pessoalmente mesmo. Mas mesmo dizendo pessoalmente, depois você terá que viver o processo de cura, de perdoar sua mãe por ela não amar você como você gostaria de ser amado, amada, e seguir a sua vida. Quem sabe, identificando, se você também não tem a mesma dificuldade, se você na condição de pai, você também não saberá honrar seu filho, evite a paternidade. Há pessoas que têm profissões que dificultam muito a experiência da paternidade, da maternidade. Honestamente diga. Não vá fazer com um filho a mesma coisa que fizeram com você. A pior forma de erro é aquele que consiste numa repetição dos erros que cometeram com a gente. E aí você vai buscar nas situações, nas amizades que você pode fazer, o amor que sua mãe não pôde lhe dar. Eu sei que amor não se substitui, mas o ser humano ele é capaz de viver muitos amores. E eu confesso para você, a amizade é o amor mais bonito que nós podemos viver. Tanto é que o fruto final de todo amor é a amizade.
Um casal que se amou ao longo da vida, o que vai restar depois, quando já não tiverem mais os mesmos atrativos da juventude? A amizade. A mesma coisa pai e filho. Você vai ser pai no momento que precisa ser pai, vai ser mãe no momento que precisa ser mãe. Não vai negligenciar a oportunidade de exercer a autoridade na vida dos seus filhos. Mas depois, quando os filhos não precisam mais de vocês, o que resta é a amizade com eles. E aí aquelas pessoas que ao longo da vida você vai encontrando e você vai identificando: eu quero você na minha vida, não sei viver sem você. E o amor não é que você substitui o amor da sua mãe, é que você vai fazendo outras experiências de amor que vai preenchendo afetivamente a lacuna que ficou. Eu não sei do ponto de vista psicanalítico, da psicologia, mas deve ser um estrago não ser amado pelo pai e não ser amado pela mãe. Mas você pode ser amado por outras pessoas. Você pode construir vínculos de muita fidelidade. Você tem capacidade para isso. O coração humano é lindo. Aliás, o que o ser humano é capaz de fazer quando ama é admirável. Inclusive ser capaz de amar e de fazer o bem sem precisar noticiar que fez. Quando eu amo de verdade a pessoa que eu estou dando alguma coisa, e às vezes não é uma pessoa que eu vi naquele dia, mas eu tenho uma atitude amorosa por ela, o próprio amor me basta. Eu não preciso do like dos outros, não, é só saber que eu fiz o bem àquela pessoa, já me basta. Eu e Deus sabemos o bem que nós fizemos. Então você é capaz de produzir sentimentos nobres quando você ama. Então é uma forma muito interessante que você tem de preencher o coração com as lacunas que ficaram. Ame. Sempre que puder, ame. Só fique onde existir amor. Se você perceber que onde você está não está havendo amor o suficiente, vai embora. Vai construir o amor com quem quer construir com você. Se você está batendo numa porta que não abre, se você está insistindo com uma pessoa que não faz questão da sua presença, faça uma experiência de amor próprio e vá descobrir onde é que você pode viver isso. Há muitos lugares no mundo precisando de amor. Há muitos lugares onde a caridade está acontecendo e você pode participar dela. Não há nada que preenche mais o nosso coração do que quando a gente se une a pessoas que fazem o bem. Não é sem motivo que os serviços voluntários, as ONGs, preenchem tanto o coração de quem se sente vazio. É isso. Que Deus nos abençoe neste propósito. Que nós possamos mudar dentro de nós tudo o que nos dificulta a viver o amor, que nos constrói e que nos reconstrói quando a vida nos machuca, como machucou esta nossa amiga que compartilhou a dor de não ser amada pela mãe. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Mas mesmo assim, tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim, tu me amas, quero então entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor,
meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta-me.